No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Polícia Federal deflagra operação contra fake news por ordem do Supremo Tribunal Federal, que atinge o centro da tática bolsonarista ao realizar buscas e autorizar quebra de sigilos de deputados, empresários e influenciadores digitais ligados ao presidente. Augusto Aras assume defesa de Bolsonaro ao contestar a ação na Suprema Corte, alegando que o Ministério Público não fora consultado sobre a operação. Superior Tribunal de Justiça rejeita a federalização das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, e caso segue com a polícia do Rio de Janeiro. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 28 de maio do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Os comentários de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Nada como um dia após o outro. Se a terça-feira foi repleta de sorrisos para Jair Bolsonaro com a deflagração da operação da Polícia Federal contra seu desafeto político, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ontem o ex-capitão do Exército teve novos motivos para preocupações. Por ordem do Supremo Tribunal Federal, a PF realizou buscas e apreensões contra aliados do presidente no inquérito que apura a produção de notícias falsas, as famosas fake news, contra ministros da Suprema Corte. Entre os alvos estão as deputadas Carla Zambelli e Bia Kicis, ambas do PSL, o ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, além de outros influenciadores digitais que têm ligações com o chamado Gabinete do Ódio, liderado pelo filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Além das incursões em endereços dos investigados, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a quebra dos sigilos fiscais e bancários de alguns dos envolvidos, bem como o bloqueio dos seus perfis na internet. Em sua decisão, o magistrado argumentou que garantias individuais não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo de práticas de atividades ilícitas e que, em caráter de absoluta excepcionalidade, é possível o afastamento dos sigilos bancários e fiscais dos investigados, pois existentes fundados elementos de suspeita que se apoiem em indícios idôneos, reveladores de possível autoria de prática delituosa por parte daquele que sofre a investigação. A medida do STF acendeu o sinal de alerta no Palácio do Planalto. Confirmando a cada dia a proximidade com o presidente, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, questionou a ação da Suprema Corte e pediu a suspensão da tramitação do inquérito, pois ele não teria tido participação ou anuência prévia do Ministério Público. Todos nós sabemos muito bem porque os bolsonaristas se preocupam com esse tipo de investigação. É notório que essa verdadeira fábrica de produção e disseminação de notícias falsas contra adversários políticos do ex-capitão do Exército, financiada com dinheiro de empresários, foi a principal responsável pela eleição de Bolsonaro em 2018 e segue alimentando esses grupos de extrema-direita vinculados ao ex-capitão. O temor de Bolsonaro é que as investigações confirmem que o quartel-general dessas milícias virtuais seja justamente o Palácio do Planalto. Esperamos que esse inquérito chegue aos verdadeiros culpados e, mais do que isso,
a descoberta dessas provas influencie os votos dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que devem julgar em aproximadamente um mês, conforme indicou o novo presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, a possível cassação da chapa Bolsonaro e Mourão por denúncias anteriores de Marina Silva e Guilherme Boulos, ainda à época das eleições. O Brasil precisa se ver livre, o quanto antes, desses criminosos que se apossaram do Executivo Federal e tentam instituir uma nova ditadura no país. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o socioeconomista do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, o PAX, Marcos Arruda. Marcos Arruda, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, caras equipe do Faixa Livre. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo durante a pandemia e bom dia a todos os nossos ouvintes e nossas ouvintes. Marcos, muito obrigado por mais uma vez se dispor a conversar conosco aqui no programa. Marcos, a pandemia do novo coronavírus está longe de ser o único problema que o país enfrenta. O presidente Jair Bolsonaro tem protagonizado alguns dos piores momentos da história da nossa República, acumulando discursos e práticas autoritárias e criminosas. Eu gostaria, Marcos, que você analisasse o governo Bolsonaro nesses quase 17 meses de mandato e essa crise política que se instalou no país. Anderson, inicio a minha reflexão declarando que o meu ponto de vista é o dos interesses da maioria que vive do seu trabalho formal ou informal, mais os milhares de funcionários públicos e públicas. Juntos, os que vivemos do trabalho e não de rendas, formamos o que hoje chamo de classe trabalhadoras. Para entender o governo Bolsonaro e suas escolhas desde janeiro de 2019, precisamos nos reportar ao golpe de 2016. Um dos fatores que tornou viável esse golpe foi o acúmulo de erros
do Bloco Popular, liderado pelo PT entre 2003 e 2014. Para que rever o passado? Para aprender dele e para dar satisfação aos eleitores e eleitoras que contavam com acertos e com o cumprimento de promessas das campanhas. Veja o caso mais gritante da falta de reforma agrária. Nos governos Lula e Dilma, houve avanços no social, na geopolítica e na geoeconomia. As conquistas econômicas foram limitadas devido ao seu caráter compensatório, assistencialista, mas foram importantes, porque há uma dimensão emergencial a ser atendida, né? O traço populista dos governos encabrestou os movimentos sociais e o sindicalismo. Agora temos o Lula para fazer por nós, foi um dos maiores erros dos sindicalismos e das esquerdas. Governar mais no Planalto do que na planície provocou a estagnação dos movimentos populares. Quando eles precisavam estar nas ruas de novo para impedir o golpe de 2016, haviam perdido o hábito e a garra. Lula, montado numa extraordinária votação, escolheu não usar seu poder de mobilização para iniciar as reformas prometidas na campanha. Dilma não levou adiante a expansão da economia interna e a diversificação da dependência no plano externo. A crise política, iniciada em 2013, foi aproveitada pelas direitas, que já se preparava desde os anos 2000, com Bush e depois Obama, para realizar um golpe jurídico, um golpe que não exige intervenção militar. O Bolsonaro ganhou as eleições por fraude, há mais do que evidências disso. O TSE ficou impassível diante disso. E as oposições não cobraram do TSE e do setor judiciário uma intervenção que declarasse fraudada a eleição. O projeto de Bolsonaro foi acordado e não espontâneo, saído dele ou dos seus aconselheiros. Foi acordado com o Departamento de Justiça, o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Esse projeto tem vários braços, como a deusa indiana Kali, que é a deusa da destruição e da purificação. O braço socioeconômico, que inclui liberar geral para o capital transnacional, inclusive o de base brasileira. Adota o modelo agromineral exportador e importador de produtos de alto valor agregado. Desindustrializar, aumentar a dependência de capitais externos, manter a submissão à escorchante dívida pública, fonte segura de ganhos exorbitantes para os especuladores, cortar os direitos das e dos trabalhadores, alterando a Constituição e a legislação duramente conquistadas, usar o legislativo para debilitar as instituições que defendem os direitos do povo, direito à vida digna, ao trabalho decente, à alimentação, à habitação, à segurança, à terra para os que trabalham nela, ou então os que vivem nela há milhares de anos. Economia segregadora, exploradora, excludente, entreguista. Eu termino aqui com os dois braços que faltam, três. O braço político, pró-capital, anti-trabalhador, pró-Estados Unidos, anti-Brasil. Ocupar espaço em todos os campos da vida do país. Testar até onde seu poder contra-revolucionário pode alcançar. Colocar no pescoço do Brasil o jugo da subserviência ao poderio do Império Americano, contando com o apoio dos Estados Unidos, do Estado profundo norte-americano. E o braço ideológico que usa a popularidade e o moralismo das igrejas neopentecostais para passar consignas nazistas, racistas,
sexistas e necrófilas, manipula a educação, privatiza os serviços públicos em nome do dogma privatista, alicia as massas com a promessa vazia do fim da corrupção, e aí então o outro braço, que é o braço militar. Anderson, somos muitos os vitimados pela ditadura empresarial militar que durou 21 anos. A história nos surpreende hoje com um presidente que apregoou abertamente pela TV em 99 ser contra a democracia eleitoral, favorável a uma ditadura e à tortura, que é um crime inafiançável na legislação internacional. E que, se um dia ele estivesse no poder, começaria matando 30 mil. Capitão expulso do exército por planejar ação terrorista contra o quartel, virou político e passou 27 anos na Câmara Federal. Tem notória vinculação com as milícias, espécie de máfia brasileira. E hoje tem um general como vice-presidente e um número crescente de militares em postos de governo. Por isso se diz que governo militar o Brasil já tem. E o grave é que foi pelo voto, mas a Justiça está avaliando se houve fraude nas eleições, dado que as ondas de falsas notícias que distorceram a imagem dos candidatos da oposição, sobretudo Lula, foram financiadas ilegalmente por empresas privadas, como a Havan de Luciano Hang. Sabemos que há um pequeno número de oficiais reformados das 3 forças que apoiam Bolsonaro. Alguns são ativos em se manifestar em movimentos críticos, como Vilas Boas e Lessa, acenando com a possibilidade de golpe se isto intimidou, entre outros, o STF e o TSE. Outros generais se afastaram por conflitos com o presidente, como Santos Cruz, ou com a saída de Moro do Ministério da Justiça. Mas há os críticos que não concordam com o presidente, mas estes permanecem calados e não nutrem perfil público. Não há dúvida, Anderson e ouvintes, de que Bolsonaro se prepara para a possibilidade de dar um golpe, concentrando todo o poder no executivo. Quer se proteger aos seus filhos, os irmãos Metralha, e está intervindo na Polícia Federal com este objetivo. Quem mandou matar Marielle? É uma pergunta que não cala. E Bolsonaro odeia ouvi-la. Conta com um bloco de soldados e cabos, com as milícias e com um grupo paramilitar de milhares de jovens sendo treinados, muitos ligados às igrejas neopentecostais. A incerteza, nesse momento, reina, mas os dados estão na mesa. Ou a justiça e as instituições democráticas prevalecem e o Congresso considera os pedidos de impedimento do presidente e até mesmo constata que a eleição de 2018 foi fraudada e exige nova eleição com chapa cheia, ou então Bolsonaro aciona aquele bloco militarizado, esperando que não haja resistência efetiva dentro nem fora das Forças Armadas. E nós, povo brasileiro, quando vamos nos mobilizar para defender a democracia e a Constituição? O vídeo daquela reunião ministerial divulgado na semana passada, Marcos, nos revelou muito do caráter criminoso desse governo. O tom vexatório, repleto de palavras de baixo calão e ofensas para todos os lados, acabou ficando em segundo plano diante do conteúdo das declarações, dentre elas a do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele disse que esse é o momento para o governo aproveitar o foco da imprensa na pandemia para passar de baseada a desregulamentação de normas em todas as áreas, facilitando a vida desse pessoal que não tem o menor compromisso com o país e visa apenas seus interesses particulares. Como economista social, Marcos, qual é a sua análise para esse tipo de declaração e quais prejuízos ela pode provocar para o país?
Lá no exterior, essa fala foi alvo de muitas críticas e algumas nações consideram as ações dos diferentes governos no que diz respeito à preservação do meio ambiente para definir onde investir. Caro Anderson, a declaração de Salles na reunião de ministros revela um aspecto hediondo da estratégia do governo Bolsonaro. O desmonte das políticas de defesa das florestas, dos ecossistemas e dos povos tradicionais que têm garantido a defesa do ambiente. O caso extremo é o da Amazônia, o desprezo em encarar a pandemia e suas consequências foi a tônica da reunião. Aqui está um exemplo de contraste com a postura genocida do governo que Salles representa. Em 17 de março desse ano, a Argentina e o Brasil tinham o seu primeiro morto por Covid-19. Em 14 de maio, quase 2 meses depois, a Argentina tinha 344 mortos e o Brasil 13.555 mortos. E o número de testes aplicados? No Brasil, 3.460. Na Argentina, 94 mil. Entre várias falas criminosas durante a reunião dos ministros com JB, a de Salles se destaca pelo descarado e asqueroso oportunismo. O Brasil é visto no exterior como o próximo epicentro da pandemia. E a previsão é, caso a anomia continue, de centenas de milhares de mortos. Os países que piores indicadores apresentam de contágios e de mortes pelo Covid-19 são os 2 baluartes do neoliberalismo, Estados Unidos e Brasil. Os melhores resultados e mais rápidos passos para a reabertura dos espaços públicos são de países com governos socialistas ou voltados para o social. Venezuela, Cuba, Vietnã, Argentina, Nova Zelândia e China. Neles, o Estado desempenha papel essencial. Alimentos gratuitos para garantir resistência e alta imunidade, testes em massa para logo separar e tratar dos infectados, obrigação de isolamento físico e uso de máscara nos períodos críticos, controle das fronteiras, transparência da informação científica e do sentido das políticas adotadas. Salles defende uma dupla política genocida contra os habitantes do biomas, em especial a Amazônia e os povos indígenas, e contra a diversidade, a natureza que nos dá vida e nos alimenta. E quanto às medidas sociais adotadas pelo governo durante essa pandemia, Marcos? Milhões de pessoas reclamam que ainda não tiveram acesso ao tal auxílio emergencial de míseros R$600 mensais prometidos pelo governo. Outros milhões ou foram demitidos ou tiveram seus contratos de trabalho suspensos pela crise que também atinge frontalmente as micro e pequenas empresas, sem acesso às linhas de crédito disponibilizadas pelo BNDES. Por que esses neoliberais que dominam o Estado brasileiro não assumem uma atitude responsável diante do caos que está estabelecido, Marcos? A boa pergunta importante, caro Anderson. O governo Bolsonaro tem sido cúmplice das fatalidades do Covid-19 pelo negacionismo e pela inércia. Os R$600 de ajuda emergencial aos mais pobres são ínfimos frente às suas necessidades. Guedes pretendia repassar R$200. Foi a pressão popular e partidária das oposições que forçou o aumento para R$500 e Bolsonaro se aproveitou para selar em 600 e faturar apoio popular. Pagamento em 2 parcelas, a segunda amarrada pela burocracia,
Mais da metade dos necessitados ainda não receberam. É dever do Estado distribuir à população a poupança dela própria, arrecadada como tributo. O dinheiro do Estado devia estar sendo distribuído pela população e pelas empresas de pequeno, micro e médio porte, não para os grandes grupos econômicos e bancários. Isto é uma aberração. Não acreditem, queridas ouvintes e queridos ouvintes, que não há dinheiro para a saúde, para a remuneração digna às profissionais e aos profissionais da medicina, para testagem em massa, hospitais, equipamentos de proteção, leitos de UTI, máscaras e respiradores, sedativos, programa de renda mínima, doação de cestas de alimentos saudáveis, garantia de emprego a quem está em isolamento físico. Vejam, é só uma questão de vontade política declarar a moratória dos juros da dívida pública, que daria cerca de 250 bilhões no ano para aqueles fins. Cobrar a dívida do agronegócio e dos bancos com a Previdência, bloquear a sonegação de impostos pelos ricos, cancelar o subsídio às empresas petroleiras, aplicar impostos sobre ganhos de capital e sobre lucros e dividendos, e sobre as grandes fortunas, por que não? Todas essas medidas gerariam uma massa de dinheiro capaz de financiar a política emergencial de combate ao Covid-19. É uma política que já foi declarada em países como a Venezuela, com importantíssimos resultados positivos para a população e para o próprio governo. Agora, o que o governo federal poderia fazer para oferecer dignidade à população brasileira em meio a essa crise, Marcos? Não dava para garantir ao menos os empregos enquanto as pessoas precisam ficar nesse isolamento social? O vírus do keynesianismo de ocasião não infecta esse pessoal do Ministério da Economia? Anderson, uma das virtudes de Keynes foi se preocupar com o emprego e reconhecer a importância reguladora do Estado. Mas teríamos que ir muito mais além disso. Os neoliberais no governo estão muito contrariados com o coronavírus, que está acordando a sociedade mundial para a importância do Estado e, mais importante ainda, da solidariedade social. Isso abala fortemente o dogma neoliberal. No Brasil, uma atividade que o setor público podia promover com imenso ganho para o país é o reflorestamento. Imaginem brigadas de jovens devidamente protegidos e instruídos no campo e nas cidades, plantando milhões de árvores e recebendo uma justa remuneração dos respectivos governos. Imaginem o efeito sobre a preservação e purificação das águas a partir das florestas que vão se multiplicar. E quantas outras atividades úteis os governos poderiam promover, reduzindo o desemprego e gerando poder de compra em tempos de pandemia. A Venezuela, mesmo sofrendo o imoral bloqueio comercial pelo governo Trump, é outro exemplo de medicina socializada que deu certo. Isto é, onde o papel do governo é importante como articulador e viabilizador da vida. Ontem, dia 27, a taxa de testes por milhão era de 30.400 na Venezuela para apenas 4.000
100 no Brasil. O resultado é que nenhuma nova contaminação, nem nova morte em 24 horas na Venezuela e apenas 11 mortes por coronavírus, enquanto no Brasil, 2.100 novos afetados em 24 horas, 44 mortes em 24 horas e 26.600 o total de mortes desde março. É uma diferença imensa que mostra a Venezuela como um país preocupado com o humano, ao contrário do governo brasileiro. O Estado venezuelano está garantindo o mínimo vital para a população. O governo mexicano está adotando uma política de garantia de emprego e salário solidário via recursos das empresas e alocações do governo. O Estado brasileiro, como mostrei antes, tem a obrigação de canalizar recursos para os principais provedores de ocupações remuneradas, as micro, pequenas e médias empresas e a agricultura familiar, garantindo empregos e salários e recursos para os lavradores, inclusive salários indiretos, como cestas básicas, renda mínima permanente durante a pandemia. A ação da cidadania está fazendo o que os estados deviam estar fazendo, garantindo 40 toneladas de alimento por semana distribuídos em 21 estados do Brasil. O Movimento de Economia Solidária em Porto Alegre tem distribuído, a partir de contribuições dos seus membros, 200 refeições por semana à população de rua. Simples iniciativa de um grupo de solidários em Porto Alegre. Se a sociedade civil pode, muito mais poderiam os estados, do nível municipal até o federal. Como é que você tem visto, Marcos, as ações dos partidos de oposição em meio a essa crise política? Eu tenho discutido diariamente com os nossos comentaristas a respeito dessa paralisia misturada a individualismo das legendas de esquerda. O próprio ex-presidente Lula rechaçou nas redes sociais recentemente uma aliança com o PDT e a Rede. Nem mesmo uma necessária frente em defesa da democracia eles conseguem organizar. Muito grave o problema das esquerdas, Anderson. Eu diria que a defesa da vida contra a pandemia e dos ecossistemas, a começar pela Amazônia, uma frente em defesa da democracia é do que o Brasil mais precisa hoje. As esquerdas se dividem entre as organizadas em partidos, em associações profissionais e sindicatos, e muitas pessoas sem vínculo organizativo. As condições estão dadas, a meu ver, para a formação de uma ampla frente de luta pela democracia e defesa da Constituição. E de outra frente, que a gente não mencionou, a das classes trabalhadoras com uma agenda mais estratégica de caráter pós-capitalista. A meu ver, a grande debilidade das esquerdas desde as experiências de governo de 1982 para cá tem sido o foco quase exclusivo na política institucional, como se o único item de sua agenda fosse ganhar eleições e ocupar cargos executivos ou legislativos. Foi assim que se difundiu nas bases da sociedade a ideia de que fazer política é ganhar as eleições, dando um cheque em branco aos eleitos. Mas só com estrita vigilância ativa é que a sociedade vai conseguir evitar
que se corrompam ou se afastem do seu compromisso com as classes oprimidas. As esquerdas não têm ajudado o povo a desenvolver sua própria agenda em 2 planos: o organizativo, a ser enraizado na estruturação de comunidades cidadãs ativas, e o plano educativo, uma educação popular voltada para a praxis da democracia direta e participativa. A criação de circuitos econômicos solidários, Anderson, capazes de gerar trabalho, renda e satisfação das necessidades básicas das famílias, é então a tarefa socioeconômica a ser implantada para além de palavras e discursos progressistas. Uma tal agenda pertence à sociedade de trabalhadores e independe de nós termos ocupado espaços no governo. Toda ação partidária ou governamental que apoie essas iniciativas é bem-vinda, contanto que respeite a relativa autonomia e a autogestão do desenvolvimento dessas comunidades e das redes de ação popular solidária que elas constituam. No México, o efeito irradiador de apenas um circuito econômico solidário conseguiu envolver e beneficiar 54 mil trabalhadoras e trabalhadores e suas famílias. Estou falando, portanto, de ação em 2 níveis que se complementam: o da organização e educação popular no âmbito das comunidades onde as pessoas vivem, trabalham, criam suas famílias e seus filhos e filhas e geram abundância pela via da partilha e dos laços solidários. E o da ocupação de espaços institucionais de governança. Isto daria um novo conteúdo à ação política das esquerdas, pois o eixo dessa ação sairia dos palácios e das assembleias e se enraizaria nas comunidades, onde a ação socioeconômica solidária é fator organizativo, conscientizador e libertador. Em meio a todos esses escândalos, Marcos, nos deparamos com mais um episódio dessa corrupção que contagia uma parte da classe política no país. Aqui no Rio de Janeiro, tivemos a prisão do ex-subsecretário de Saúde acusado de fraudes na licitação de respiradores para o combate ao coronavírus. Até o governador Wilson Witzel foi alvo de uma operação da Polícia Federal essa semana para investigar desvios de dinheiro para a construção de hospitais de campanha. Não existe uma vacina para combater a corrupção no país, Marcos? Anderson, a corrupção é um fenômeno tão pandêmico quanto o coronavírus. Ela não se restringe ao capitalismo. Um exemplo ao revés é o do meu bisavô, Belisário Pena, grande sanitarista, que trabalhou com Oswaldo Cruz quando ele foi ministro, quando Belisário foi ministro da Educação e da Saúde nos anos 30. Um carro oficial vinha buscá-lo em casa, pois ele se recusava a levar suas filhas de carona para a escola, tal o respeito que ele tinha pelos bens públicos. No capitalismo, existe uma razão de fundo para que a corrupção se difunda tão amplamente. É a ética do capital. Tudo que me ajuda a ficar mais rico é bom. Tudo que me atrapalha nesse objetivo é mal. Essa é a fórmula da ética do capital. A prática da corrupção ajuda. O único problema, então, é não ser apanhado. No Japão, ser apanhado roubando dos fundos públicos dá harakiri.
um ex-presidente da Eni, a grande petroleira italiana, foi acusado de desvio de dinheiro e se suicidou. Mas no Brasil, corruptos como o empresário Aécio Neves, o jurista Deltan Dallagnol, o senador José Serra e os banqueiros Ângelo Calmon de Sá, Daniel Dantas, entre tantos, quando revelados, apenas submergem dos noticiários por alguns anos e depois voltam com ares de plena inocência. O preventivo mais eficaz contra a corrupção é o compromisso ético, político e afetivo com as classes oprimidas e as pessoas que pertencem a essas classes. E isto só se adquire com a convivência e a colaboração, que são matrizes da amizade. Para encerrar, Marcos, você enxerga uma saída para o Brasil, econômica e socialmente, pelo menos no médio ou longo prazo? Meu caro, há pouco eu falei na urgência de uma frente das esquerdas com um programa estratégico pós-capitalista. Isso implica adotar um projeto que eu chamo de ecossocialista democrático de economia e de governança. Uma economia centrada na vida e não no dinheiro, na qual os bens materiais são apenas meios para se alcançar e se manter o fim maior, o bem viver para todas e todos da sociedade. É no bem viver que se encontram partilha, solidariedade, beleza, afeto, amor. Se conseguirmos organizar-nos em comunidades que praticam o bem viver, a comunicação não violência, a justiça, a equidade e a harmonia com a natureza, o efeito delas irradia e inspira toda a sociedade. Ouvindo isso, talvez vocês pensem que eu estou falando do século 30. Mas não é assim. Somos milhões pelo Brasil e pelo mundo afora que já estamos praticando o ecossocialismo e a democracia participativa. A era antropocêntrica da ganância, da competição, do patriarcalismo, dos totalitarismos e das guerras está também destruindo os ecossistemas e levando o clima a extremos desequilíbrios. Por bem ou por mal, a sociedade humana vai se convencer que tem que mudar. E nós fazemos parte já desta mudança. Marcos Arruda, muito obrigado por novamente se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um bom dia e um forte abraço. Gratíssimo pelo espaço, Anderson, Celeste, equipe do Faixa Livre e ouvinte do Faixa Livre. Um abraço saudoso ao querido Paulo Passarinho. Continuem o excelente trabalho. Ninguém solta a mão de ninguém. Grandes abraços. Conversamos com o socioeconomista do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, o PAX, Marcos Arruda. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, amigos ouvintes do Faixa Livre. Estamos aqui mais uma vez, é sempre um prazer conversar nesse programa maravilhoso. Cid, te agradeço muito por novamente estar aqui conosco no Faixa Livre.
Cid, eu gostaria de começar a te explorar aqui no programa, primeiro como vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Recebemos a informação na última segunda-feira das organizações Globo e do Grupo Folha de que esses veículos deixariam de fazer a cobertura do presidente Jair Bolsonaro naquelas coletivas improvisadas que ele dá na porta do Alvorada, onde os jornalistas ficam ao lado dos apoiadores do ex-capitão do Exército. E é justamente esse o problema, porque a claque bolsonarista tem ameaçado constantemente os profissionais de imprensa que ali fazem o seu trabalho. Como a ABI recebeu essa notícia, Cid? Anderson, nós recebemos muito bem e, inclusive, parabenizamos esses veículos pela decisão tomada. Eu devo dizer que já no início do ano, mais ou menos fevereiro, talvez, antes da pandemia, diante dos sucessivos ataques, agressões, comportamento absolutamente cafajeste do presidente da República em relação aos jornalistas, nós fizemos uma visita à Globo, às organizações Globo, e numa reunião com o chefe do departamento de jornalismo, diretor de jornalismo da Globo, nós sugerimos que os jornalistas não ficassem submetidos a esse tipo de humilhação. Apresentamos algumas alternativas. Uma delas era que não fosse mais coberta essa saída do Bolsonaro ali, porque ele não dizia nada relevante, ele só fazia um circo para uma claque organizada que o aplaudia e hostilizava os jornalistas e hostilizava, em particular, quando vinha alguma pergunta considerada incômoda. Nós fizemos algumas sugestões, uma delas era não ir mais. Uma outra sugestão era dar cobertura para os jornalistas que estivessem lá para dar uma resposta mais duras ao Bolsonaro, sem que isso fosse visto como algo ruim pela imprensa. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro atacasse algum jornalista com palavrão, com coisa do estilo, a sugestão é que o jornalista dissesse: presidente, com todo respeito, isso não é um linguajar à altura do cargo que o senhor ocupa, etc, etc, etc. Nós fomos muito bem recebidos lá na Globo. O diretor de jornalismo, Ari Camel, conversou bastante conosco, disse que era uma coisa que já preocupava também a emissora, mas não chegamos a uma conclusão nessa história. Quer dizer, a coisa foi se agravando, houve casos, depois disso, de lá para cá, não só de agressões verbais dos jornalistas e da claque, de desocupados que vai lá puxar o saco do presidente, mas houve agressões físicas também, mais de uma vez. Então a coisa foi se agravando, e agora a Globo, a Folha de São Paulo, depois o Correio Brasiliense e vários outros veículos resolveram não mais enviar jornalistas lá, nesse circo, na entrada do Palácio da Alvorada. Nós achamos muito bom, inclusive fizemos um comentário público nos congratulando com esses veículos, dado que começava a ficar em risco a integridade física dos jornalistas. Evidente que essa postura da Globo e da Folha era necessária para a preservação da integridade física dos profissionais. Isso sem falar no ataque frontal à liberdade de imprensa. Agora, Cid, eu confesso a você que não lembro de um episódio como esse, onde os dois grandes grupos de comunicação deixam de cobrir in loco um presidente da República na história da democracia brasileira. É uma situação inédita ou já houve casos semelhantes, Cid? Anderson, até onde eu tenho conhecimento é uma coisa inédita. Inclusive porque uma coisa que fez com que os veículos se perguntassem, nós mesmos na BI ficávamos nos perguntando ao iniciar essas conversações, é o seguinte: vai lá o presidente, faz aquele circo, os seus adeptos fazem o coro, puxam o saco, hostilizam jornalistas, mas é o caso de se perguntar: e se houvesse alguma informação relevante daquilo ali? Se o presidente anunciasse alguma medida importante, quer dizer, o veículo que não estivesse lá não teria essa informação, não levaria em primeira mão ao seu público. De forma que não era uma decisão fácil. Eu, inclusive, ao me colocar no papel dos veículos, eu reconheço que jornalisticamente não é uma decisão fácil. Afinal, o presidente da República é um cara imprevisível, que ele pode, de repente, anunciar
uma bomba qualquer lá. Só que a coisa chegou, não se justificava mais submeter o jornalista daquela humilhação. De forma que ao longo desse tempo todo, eu pessoalmente compreendia a dificuldade dos veículos de informação em abrir mão dessa cobertura, porque nem todas aceitariam isso. Há algumas emissoras inteiramente alinhadas, compradas pelo governo, e que estarão lá prontas para fazer claque e dar espaço para o Bolsonaro, de forma que um veículo que não cobrisse estaria sujeito a perder, pelo menos num primeiro momento, uma notícia importante. Mas felizmente falou mais alto a preocupação com a integridade física dos jornalistas e um pouco a ideia de não participar daquelas autênticas palhaçadas comandadas pelo Bolsonaro. Vamos falar um pouco agora, Cid, sobre o cenário político que o país atravessa. A divulgação do vídeo daquela reunião ministerial onde o Sérgio Moro acusa o Bolsonaro de interferência na Polícia Federal ainda vem dando o que falar. Um episódio vexatório que deixou a imagem do país ainda mais arranhada no cenário internacional e confirmou de maneira categórica os crimes cometidos pelo ex-capitão do Exército. Eu gostaria, Cid, de uma análise geral sua para o que foi apresentado naquele vídeo. Antes, fazer uma análise daquele vídeo tem um programa de dia inteiro. Festival de baixarias e de cafajestadas e de ilegalidades ali. Foi um negócio que ninguém podia imaginar. Não é à toa que o próprio governo, apesar de fazer essas coisas, ele resistiu a que fosse divulgada a íntegra da reunião. E depois, inclusive, o Bolsonaro anunciou que não vai mais fazer reuniões ministeriais para evitar constrangimentos. Essa história me lembra muito o sujeito que, depois de levar um chifre, tirou o sofá da sala, porque a mulher o traiu no sofá. Então, já que a reunião mostrou uma baixaria absoluta entre os ministros, o próprio Bolsonaro, etc., ele deixa de fazer reunião ministerial, tira o sofá da sala. Quer dizer, é mais um elemento que mostra a degradação desse governo. É um governo degradado de todos os pontos de vista, do ponto de vista político, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. E ficou evidente, não só que o Bolsonaro quer sim controlar as investigações da Polícia Federal para usá-las contra inimigos políticos ou quem ele acha que é adversário político, como também para proteger sua família, proteger a si próprio e proteger seus amigos milicianos, que estão sendo protegidos desde o início desse governo. Vale, inclusive, a pergunta: ô Bolsonaro, cadê o Queiroz, hein, afinal? Por que ninguém acha esse cidadão? Por que ele não é chamado para depor? Por que ele não é obrigado a depor, já que foi chamado e não foi? Não aceitou. Enfim, é uma situação... os espanhóis usam uma expressão, de película, é de filme, não é uma coisa normal. Esse ministério, essa reunião, esse governo, são coisas de película. A grande questão, Cid, é que o estrago pode ser ainda maior. Tivemos alguns trechos do vídeo censurados pelo ministro Celso de Mello sob a alegação de que tratavam de informações de segurança nacional. Parece que o governo teme que esses trechos vazem para a imprensa, já que esse material tarja preta teria referências nada republicanas à China, nosso principal parceiro comercial. A irresponsabilidade do bolsonarismo atravessa fronteiras, não é, Cid? Anderson, pelo que foi divulgado, 2 trechos da reunião ministerial, daquele furdunço ministerial, não foram exibidos. São trechos em que há declarações de ministros ou do próprio Bolsonaro insustentáveis sobre a China e sobre o Paraguai também, não sei muito bem por quê. Quer dizer, no caso da China, como ela é uma concorrente direta dos Estados Unidos, custo econômico, etc., a sabugice do Bolsonaro fez com que ele se alinhasse ao lado do Trump, seu herói máximo,
e passasse também a hostilizar a China. Só que a China é o principal parceiro comercial do Brasil e tem tido uma posição desde o início de cooperação com o governo brasileiro na questão do combate ao coronavírus. De forma que divulgar essas partes da reunião seria um negócio possivelmente danoso para as relações diplomáticas do Brasil com a China, e mais, num momento em que o Brasil está precisando muito da China para importação, não só para suas exportações, a China, como eu disse, é o maior parceiro comercial, como também para importação de equipamentos importantes no combate ao coronavírus. Então, enfim, alguém de bom senso lembrou, o presidente talvez, pelo menos vamos pedir para deixar de fora esses pedaços aqui. Enfim, o Bolsonaro tem ministros que ele tem uma quantidade muito grande de ministros idiotas, e imbecis e analfabetos. Alguns desses ministros já andaram se referindo aos chineses com um tom, inclusive, racista, como se fosse um pessoal menos qualificado, etc, etc. Quer dizer, e os chineses já reagiram. O próprio um dos filhos do Bolsonaro, eu não sei exatamente se é o 01, 02 ou 03, ou mesmo o 04 é aquele namorador lá, mas na política estão mais o 01, 02 e 03, que o Bolsonaro chama por números, não por nomes, que mostra bem o tipo de relação estabelecido. Mas um desses filhos já andou agredindo os chineses também, etc. Enfim, é uma situação sem pé nem cabeça. E os filhos do Bolsonaro, eles se arvoram eles participam. Nessa reunião ministerial não estavam, mas em outras alguns já estavam e sentavam lá. E ao contrário dos outros ministros que tiveram os celulares recolhidos, o filho do Bolsonaro estava com seu celular e fazia fotos da reunião. Ou seja, nada a ver com uma república. É uma coisa, isso é uma família real de um Estado absolutista, de uma monarquia absoluta. E esses ataques à China são bem próprios de um país que não tem governo, o governo que é uma bagunça e que todo mundo faz o que quer. Voltando àquela interferência do Bolsonaro em órgãos de Estado para proteger seus familiares, o novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Souza, publicou no Diário Oficial, na última terça-feira, 99 portarias modificando centenas de cargos na composição das superintendências da PF em todo o país. Parece que o tal serviço paralelo de informação que o Bolsonaro admitiu ter na tal reunião está definitivamente institucionalizado, não é, Cid? Anderson, a impressão que eu tenho é que esse serviço paralelo já existe. Aliás, o próprio Bolsonaro fez menção a ele, quando disse que os serviços oficiais de inteligência não funcionam e que o que funciona é um serviço dele, um serviço pessoal dele. Isso é uma ilegalidade. Não cabe ao presidente da República ter um serviço pessoal dele, uma guarda pretoriana que se remete a ele e que deve lealdade somente a ele. Isso não tem nada a ver com a institucionalidade. Então o Bolsonaro já disse que tinha esse serviço. Agora, com as mudanças na Polícia Federal, ele está querendo, sim, amoldá-la. E ele mesmo não fez segredo, ele quer poder ligar diretamente para os superintendentes e para obter informações de investigações. Aqui é importante que nosso ouvinte perceba o seguinte: o governo tem órgãos de inteligência e é razoável que ele tenha órgãos de inteligência para nutri-lo de informações que vão nortear decisões que ele toma. Esses órgãos de inteligência estão vinculados à ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Agora, isso não tem nada a ver com a investigação de crimes, muito menos com o papel da Polícia Judiciária Federal, que é o papel da PF, da Polícia Federal. E de forma que o presidente não tem o direito de saber, por exemplo, se a investigação sobre a milícia está chegando no Queiroz ou não está chegando no Queiroz, está chegando nos matadores da Marielle, e se há ligação, se chegou alguma ligação de sua família com os matadores da Marielle. Isso não é informação de governo, isso é informação
judicial por conta de uma investigação que que é sigilosa, o presidente não tem o direito de saber. Ele confunde deliberadamente as duas coisas, quer dizer, e quer ter a Polícia Federal como uma polícia sua, uma espécie de Gestapo particular, entende? E, evidentemente, essas mudanças na Polícia Federal têm a ver com o desejo do Bolsonaro de amoldar as chefias naquele órgão para que ele tenha informações de cocheira, inclusive sobre investigações ligadas a crimes, e inclusive sobre investigações ligadas a crimes que envolvem seus filhos, sua família e os milicianos que são ligados a ele. O que me incomoda, e certamente incomoda muita gente, Cid, é esse recrudescimento dos discursos, especialmente da ala militar do governo. Nós falamos sempre a respeito disso aqui no programa, mas é uma situação que vem se repetindo. O general Augusto Heleno tem atacado constantemente as instituições e recebe apoio daqueles oficiais da reserva. Você considera isso apenas bravataria desse pessoal ou pode haver um risco real nessas posturas das Forças Armadas, Cid? Anderson, eu considero que há um risco real, não por conta dessas declarações. Algumas têm um claro tom de bravata. O general de pijama, que no clube militar fala muito e discute, etc. e tal. Agora, essas declarações, de certa maneira, elas expressam um clima no governo e nas Forças Armadas. E nunca é demais que se diga, as Forças Armadas estão prejudicando profundamente a sua imagem ao vinculá-la a um governo de bandidos e milicianos. Quer dizer, elas já tiveram participações muito boas, muito honrosas na vida pública, e participações que a comprometem, como no caso da ditadura militar. Agora, nunca estiveram batendo continência para milicianos, aceitando a formação de um grupo armado de direita que ameaça as instituições, e eles convivem com isso perfeitamente. Eu me lembro que o próprio Hitler, uma figura, eu prefiro até chamar o Bolsonaro de nazista do que de fascista, porque tem gente que não sabe o que é o fascismo. Eu me lembro que na campanha eleitoral alguém disse, esse Bolsonaro não vou votar porque ele é fascista. E uma senhora disse, não me interessa a profissão dele, como se fascista fosse uma profissão. O Bolsonaro é nazista. No nazismo, quando Hitler subiu, ele tinha umas milícias também, chamadas SA lá. E o exército alemão, que acabou se alinhando com Hitler, exigiu a supressão dessas milícias. Ele, como exército, pela Constituição, era a instituição armada. Pois bem, aqui o exército não só está batendo continência para um governo que é absolutamente ilegítimo, ilegal e comete ilegalidades a todo momento, como está convivendo perfeitamente com essa questão das milícias. Entende? Isso é uma coisa única. Nem no nazismo isso aconteceu. Em relação a essas declarações e ameaças, podemos ter uma guerra civil? Ora, vamos falar francamente, isso aí é um arrobo de uma falsa valentia. Não haverá guerra civil. O lado democrático não está armado, não tem forças armadas, não tem arma, não tem coisa nenhuma. Então, se os militares derem um golpe e quiserem fazer o que o Bolsonaro andou pregando, matar 30 mil, não vai ser no contexto de uma guerra, vai ser no contexto de um massacre de brasileiros que reclamam e querem a democracia. Entende? Aliás, é preciso ver o seguinte, eu acho profundamente suspeito quando figuras como Bolsonaro apresentam como seus heróis torturadores como o Ustra. Na verdade, o torturador ele não tem heroísmo nenhum. Ele se vê diante de um preso, encapuçado, nu, algemado, e comete barbaridades contra esse preso. E no campo de batalha, a situação é outra. Lembro que o exército argentino foi, na época da sucessão de ditaduras militares na América Latina, foi o que mais matou e torturou os civis. Quando houve a Guerra das Malvinas, ele se rendeu vergonhosamente, sequer combateu. Havia um capitão lá
chamado Astiz, Rodolfo Astiz, que era um capitão símbolo da repressão, comparado ao que é o Ustra, ou seria o Fleury, ou seriam figuras assim. Pois bem, o destacamento do Astiz na guerra com os ingleses, quando se viu diante de um contingente de profissionais, de militares profissionais, preparados e armados, o Astiz se rendeu sem dar um tiro. Ele comandava esse destacamento. Quer dizer, a valentia dele, na verdade, se dava contra civis encapuçados, nus, algemados e pendurados no pau de arara. Assim, ser valente é muito fácil. Eu outro dia me lembrei, ao pensar nesse assunto, me lembrei de um samba do Bezerra da Silva, um sambista que tratava de temas populares, etc. O samba não é do Bezerra, ele cantou, ele gravou. E o samba dizia assim: você com revólver na mão é um bicho feroz, feroz, sem ele anda rebolando até muda de voz. Pois é, esse pessoal com revólver na mão é um bicho feroz. O torturador, diante do preso, encapuçado, algemado e pendurado, é um bicho feroz. Noutra situação, é diferente. Os argentinos puseram o rabo entre as pernas lá e se renderam sem dar um tiro. Os mesmos torturadores, que eram bichos ferozes com os prisioneiros, se renderam sem dar um tiro quando se viram diante de militares profissionais para enfrentar. Então, esse papo de que vai ter guerra civil, não vai ter guerra civil. Pode haver um massacre. Se o exército se juntar à milícia e resolver dar um golpe e massacrar a oposição, ele possivelmente vai massacrar, que as pessoas vão se defender, fugir, etc. e tal, se esconder. Agora, quem for preso vai ser massacrado, possivelmente. Agora, é preciso deixar que não vai ter guerra civil, para acabar com essa conversa. Isso aí é papo furado, entende? Não tem guerra civil porque não tem um outro lado armado. Agora, você vê possibilidade, Cid, de o presidente sofrer algum tipo de sanção neste inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal? Além daquela ala mais fisiológica do Congresso, o chamado Centrão, ter sido agraciado com diversos cargos no governo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defende o bolsonarismo com unhas e dentes. O presidente, inclusive, fez uma visita de cortesia, entre aspas, ao PGR essa semana. Eu tenho comentado aqui esses últimos dias, Cid, que me parece um jogo de cartas marcadas. Anderson, esse Procurador-Geral, Augusto Aras, ele muitas vezes, pelo menos dá a impressão, que se esquece que esse é um órgão de Estado, não um órgão de governo. Ele é um representante da sociedade. Ele age como se fosse um auxiliar do Bolsonaro. Aliás, deve-se dizer que não é o primeiro caso. Houve outros procuradores, no caso do Fernando Henrique, inclusive, havia um procurador chamado Brindeiro, que tudo que era processo ou denúncia contra o Fernando Henrique, o Brindeiro engavetava. E ele ficou conhecido não como procurador-geral, mas o engavetador-geral da República. Muito bem, se há possibilidade do Bolsonaro olha, não, ele está distribuindo cargos para o que há de mais podre na política brasileira, esse chamado Centrão, é para se defender, é para criar uma blindagem no Congresso, evitando que vá para frente qualquer tipo de acusação contra ele. Se ele vai ter êxito nisso ou não, eu não sei, é difícil dizer. Agora, eu sei o seguinte, com o crescimento do desgaste do governo, quer dizer, que tá uma coisa aos olhos vistos, quer dizer, cada pesquisa de opinião mostra que o Bolsonaro está se desidratando. Os próprios congressistas e até os congressistas que foram comprados por ele podem mudar de posição. Você pegar esse pessoal, o Roberto Jefferson, ele já deu as cartas em governos do PT e hoje está falando aí em dar tiro e matar quem for oposição ao Bolsonaro. Essa gente não merece a menor confiança, são mercadores da política e do seu apoio. De forma que, se esse pessoal vai ficar com o Bolsonaro até o fim, não dá para dizer. Depende da pressão que houver na sociedade. E aí, embora a gente tenha um quadro que, por conta da pandemia, não dá para fazer manifestação de massa, ir para a rua, pressionar o governo, o fato é o seguinte, é que as mortes estão se sucedendo
E a condução que o Bolsonaro deu para o enfrentamento da pandemia está se mostrando absolutamente irresponsável, criminosa e assassina. E a população vai se dando conta disso. Ele tem alguns apoiadores, fanatizados, etc., mas as pesquisas mostram que a ampla maioria da população condenam a forma como ele está se comportando diante da questão do coronavírus. E essas revelações do empresário Paulo Marinho sobre as informações repassadas por um policial federal ao Flávio Bolsonaro, relativas àquela operação deflagrada após as eleições presidenciais que evidenciaram o episódio das rachadinhas do Queiroz no gabinete da Alerj. O próprio Paulo Marinho avisou que vai tentar recuperar o celular do Gustavo Bebiano, aquele ex-advogado e ex-ministro do Bolsonaro, morto no início deste ano, que estaria nos Estados Unidos e teria registros de conversas entre o ex-capitão do Exército e ele na época das eleições de 2018. Isso ainda pode dar pano para manga ou você acha que vai se perder com o tempo? Olha, Anderson, tem um ditado popular que diz que em briga de comadres se conhecem as verdades. Paulo Marinho não é fluxicheire, basta ver a trajetória dele. É um lobista, enfim, é um cara que era ligado ao Bolsonaro, esse tempo. Na verdade, tudo isso aí é uma divergência que não tem nada de fundo e nada a ver com compromisso público, com compromisso com o país, enfim, coisas positivas. É jogo de interesses, assim como a briga do Moro com o Bolsonaro. Me perguntaram, você está torcendo para quem? Eu disse, eu estou torcendo pela briga. Eu não acho que o Moro seja fluxicheire e o Bolsonaro é o Bolsonaro. O Paulo Marinho também não é fluxicheire. Agora, se ele vai ter munição para golpear o Bolsonaro e se vai usar essa munição também, eu não tenho elementos. Eu torço para que use. Eu torço para que as coisas venham à tona e o país possa ter mais elementos para afastar o Bolsonaro, que é um presidente que está fazendo muito mal ao país. Como não poderia deixar de ser, Cid, eu gostaria de tratar com você desse episódio da operação da Polícia Federal em endereços ligados ao governador Wilson Witzel, inclusive no Palácio Laranjeiras, residência oficial, para buscas e apreensões ligadas àquele escândalo de construção dos hospitais de campanha para o tratamento da Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. O Witzel alegou que a tal operação placebo seria perseguição política do presidente usando sua influência na Polícia Federal. Já o Bolsonaro deu risada quando foi questionado sobre o tema e parabenizou os policiais pela ação. Dá para cogitar esse caráter político da operação, Cid? Anderson, parece evidente que tem um caráter político. Parece evidente que, inclusive, uma deputada bolsonarista, Zambelli, acho que é Clara, mas enfim, uma Zambelli lá de São Paulo, deputada federal, ela anunciou, disse que vem mais por aí, etc. Enfim, é o Bolsonaro usando a Polícia Federal para golpear adversários. O que não quer dizer que as denúncias não sejam verdadeiras. Entende? E é absolutamente escandaloso que em plena pandemia haja autoridades que aproveitam o afrouxamento das normas para gastos públicos, para licitações, etc., dada a urgência de certos investimentos, né, para roubar. Entende? Nesse caso do estado do Rio de Janeiro, evidentemente, parece que há provas robustas envolvendo, inclusive, depósitos na conta da primeira-dama do Estado. Enfim, já cantei um samba do Bezerra da Silva, vou cantar um outro aqui. Parece que se gritar pega ladrão não fica um, meu irmão. É barra pesada essa história. Tudo indica que houve uma motivação política, sim, até porque o Queiroz está aí, a Polícia Federal não acha ele. Há uma motivação política para golpear um adversário político, Bolsonaro, mas isso não quer dizer, pelo fato de haver uma motivação política, não quer dizer que o Witzel seja inocente. E é interessante que ele afastou o Witzel afastou o secretário de Saúde,
que era o principal acusado, ele assinava, ele fazia as compras e tal. Agora, ele, para manter a proteção ao esse já ex-secretário, ele não deixou o cara desempregado, ele criou uma outra secretaria e nomeou o cidadão, que era uma forma dele ter foro privilegiado. Enfim, e essa outra secretaria também é ligada ao combate à pandemia. Ou seja, há uma proteção ao principal acusado, aí, feita pelo Witzel, que o tirou daquele cargo, mas deu um outro cargo privilegiado para ele também. Aí eu só posso me lembrar daquela história de que não há casa de prostituição em que a cafetina seja virgem. Isso não existe. Entendeu? Dificilmente esse esquema de roubalheira estaria acontecendo sem a participação, a conivência e o lucro também de quem está acima dos principais acusados ali. Agora, eu até já comentei isso aqui no programa, Cid. Há uma série de questionamentos ainda sem resposta nesse episódio. Por exemplo, por que a operação foi deflagrada justamente após a troca do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, atendendo a um desejo antigo do Bolsonaro, o adversário político declarado do governador do Rio? Por que também os policiais fizeram as buscas poucos dias depois da divulgação do vídeo da tal reunião ministerial que confirma uma série de crimes cometidos pelo presidente? Seria uma tentativa de mudar o foco? Por que o STJ autorizou as apreensões no dia seguinte ao ex-capitão do Exército fazer uma visita de cortesia ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, responsável pelo pedido ao Judiciário para a realização dessa operação placebo e responsável também por uma possível denúncia do ex-capitão do Exército sob a acusação de violar a autonomia da Polícia Federal? Por que a deputada federal Carla Zambelli, aliada de primeira hora do presidente, adiantou em entrevista à Rádio Gaúcha que nos próximos dias seriam retomadas as operações da PF, tendo como alvo governadores? Por que o próprio Wilson Witzel, depois de exonerar o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, o nomeou como secretário extraordinário de acompanhamento da Covid-19? Seria uma tentativa de manter o foro especial de seu ex-número 1 na saúde? Ao que tudo indica, muitas dessas perguntas devem ficar sem resposta, né, Cid? Devem, e eu volto àquele outro samba. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica um. Evidentemente, quer dizer, que tem perseguição política nessa operação, mas se ela está comprovada, e parece que muita coisa está se comprovando, entende? Eu penso que os acusados, em vez de reclamarem de perseguição política, devem tentar mostrar sua inocência. Entende? O fato de que o Bolsonaro não vale grande coisa e quer perseguir o Witzel, não é defesa para o Witzel diante de acusações feitas com provas. Ele tem que ir ao mérito da questão e mostrar que não tinha corrupção. Entende? Que não tinha corrupção, que ele não tem nada a ver com isso, que a sua mulher não estava recebendo dinheiro, não. Enfim, ir para o concreto e não ficar acenando com uma coisa que é verdade, mas que não resolve, não esgota o problema. É a questão da perseguição política. O fato é que essa perseguição houve e não vai parar aqui. E eu tenho a impressão que outros governadores, aliás, a deputada que virou porta-voz do Bolsonaro, a Zambelli, já disse que vai sobrar para o Dória, governador de São Paulo também. Perfeito, quer dizer, ele que trata de se defender falando do concreto, das questões concretas, provando que é inocente, e não acenando com essa coisa da perseguição política. Porque o Bolsonaro é o Bolsonaro, ele vai fazer perseguição política, ele vai usar a Polícia Federal. Agora, não pode ser argumento de defesa das pessoas acusadas dizer que o Bolsonaro é inimigo deles. A Alerj já deu indícios de que deve colocar em pauta o pedido de impeachment do governador do Rio. Ainda que ele não seja considerado culpado, depois de toda essa situação, Cid, o Witzel pode ser descartado da disputa presidencial em 2022? Eu imagino que sim. Agora, eu imagino também que o Witzel ele era candidato a si mesmo, quer dizer, ele é um desconhecido. O Witzel se tornou mais conhecido, a foto dele mais conhecida é aquela, ainda em campanha, quando ninguém sabia quem ele era, ele, em cima de um carro de som,
fica festejando, junto com alguns bate-paus seus que se elegeram deputados, ele fica festejando o assassinato da Marielle. Um dos bate-paus exibia a placa com o nome da Marielle quebrada, a placa. Ou seja, o Witzel é essa figura. Ele entrou no governo, já disse que era candidato a presidente. Isso é que está na raiz da briga dele com o Bolsonaro. O Bolsonaro começou a utilizá-lo, dizendo que não, candidato a presidente sou. Embora o Bolsonaro tivesse dito que não concorreria à eleição. Uma vez no cargo, certamente mudou de ideia e começou a brigar, não só com o Witzel, que fez campanha quando os filhos do Bolsonaro, um zero daqueles lá, 01, 02, disse que eles carregaram o Witzel nas costas. É verdade. O Witzel era um desconhecido, só foi eleito pelo apoio da família Bolsonaro. Assim como o Dória em São Paulo só foi eleito pelo apoio da família Bolsonaro. Lembro que o Dória, inclusive, usava como nome de campanha Bolsodória, Bolsonaro com Dória. O Witzel aqui ficava feito papagaio de pirata num dos filhos do Bolsonaro. Entende? Quando tanto o Dória como o Witzel anunciaram que seriam candidatos a presidente, alguns estranharam, mas em seguida o Bolsonaro começou a detoná-los. Entende? Passaram a ser concorrentes e não aliados. Eu nunca vi essa candidatura do Witzel com chance de ter sucesso. Entende? Se ela vai continuar a existir ou não, se vai ser retirada, ou qual vai ser a próxima moradia do Witzel, eu não sei. Já tem uma piadinha na internet dizendo que o Sérgio Cabral disse: não, o Witzel vai ficar no andar de baixo do beliche, não vai ficar, não vai dormir em cima, não. Então, enfim, é uma coisa. E aí eu me pergunto, depois de governadores do Rio em série sendo presos, 1, 2, 3, esse pessoal vai acabar pedindo música no Fantástico, porque, porra, o cara entra aqui, é Garotinho, é Rosinha, é Sérgio Cabral, é Pezão, o Witzel. Pô, mas que karma é esse do governo do estado do Rio? O sujeito vem para cá e acaba em cana. Enfim, eu não sei sobre a tua pergunta, a candidatura do Witzel, eu nunca levei ela muito a sério e continuo não levando. Cid Benjamin, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no programa. Eu desejo a você um bom dia de trabalho e um forte abraço. Bom, Anderson, eu deixo para você e para os ouvintes do querido Faixa Livre também um forte abraço e uma convocação para que a gente não esmoreça, porque a superação dessa situação de dificuldade, que se dá em todos os níveis, quer dizer, essa pandemia que vai matar milhares e milhares de brasileiros, já está matando milhares e milhares de brasileiros e não chegamos ainda perto do final dela, e com um governante que é irresponsável em relação à pandemia, é criminoso em relação à pandemia e é criminoso em relação ao respeito à democracia. Nós vivemos no Brasil um momento muito difícil e é preciso que todos se unam, deem as mãos para superar esse momento. E o Faixa Livre, eu tenho certeza, na sua trincheira de luta pela democracia, pela defesa do país, pela defesa dos direitos humanos, pela defesa do interesse nacional, joga um papel nesse sentido. Eu estou à disposição de vocês, pronto para quando vocês me convidarem, eu venho aqui conversar com nossos ouvintes. Um grande abraço a todos. Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Cid Benjamin. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos daqui a pouquinho. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio Delorto. Cláudio Delorto, bom dia. Ouvintes, bom dia, Anderson Gomes, a todos os amigos do Faixa Livre, é sempre uma honra muito grande poder falar com vocês. Muito obrigado, Delorto, por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Delorto, o conteúdo vexatório e criminoso do vídeo daquela reunião ministerial divulgado na última sexta-feira ainda está ecoando na mente de muitos brasileiros.
O presidente Jair Bolsonaro e alguns ministros de Estado deixaram evidente que não tem a menor condição de continuar ocupando cargos no Executivo Federal. Primeiro, eu gostaria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes, Delorto, quais crimes você enxerga que podem ter sido cometidos pelos participantes daquela reunião? Anderson, a matéria está submetida ao crivo do Procurador-Geral da República. Vivemos no Brasil o sistema acusatório, e o sistema acusatório dá ao Ministério Público exatamente esta prerrogativa de analisar os fatos e verificar, de acordo com a lei penal brasileira vigente, que hipóteses de incidência de eventual castigo penal poderiam estar presentes no caso concreto. A notícia, por exemplo, de que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal estariam considerando algumas das afirmações ofensivas à honra objetiva e subjetiva deles e, portanto, poderiam pleitear individualmente ou através de representação ao Procurador-Geral da República o ajuizamento de ações por crimes contra a honra. Poderia também o Ministério Público vislumbrar, eventualmente, hipóteses de incitação ao desrespeito, à desobediência a ordens de autoridades administrativas e até mesmo de autoridades judiciais. Enfim, não nos cabe especular sobre as hipóteses que poderiam ocorrer, mas sim dizer que cabe ao Ministério Público analisar as condutas e postular a eventual ação penal necessária. E nesses crimes contra a honra poderá também haver o ajuizamento de ações individuais por parte de cada um dos ofendidos. Essa é a situação que eu acredito mais gravosa, não é, em termos de conflito entre poderes derivada daquela reunião. Um dos que teria a situação mais complicada parece que é o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que esbravejou o seu desejo em mandar prender todos os, abre aspas, vagabundos, fecha aspas, de Brasília, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. O Senado já convocou o ministro para dar explicações a respeito dessa declaração. O Alexandre de Moraes, do próprio STF, determinou que o Weintraub seja ouvido pela Polícia Federal, mas parece que é uma questão nesse episódio. O Weintraub só poderia ser acionado se algum dos magistrados da Suprema Corte alegasse ter se sentido ofendido pelas palavras do titular da pasta da Educação. Só que, neste caso, o ministro do Supremo que fizesse essa alegação teria de se colocar como suspeito em um hipotético julgamento se esse caso chegar ao STF por uma ação pública. É mais ou menos isso, não é, Delorto? Gente, Anderson, como você bem lembrou, eventual ministro ou eventuais ministros que resolvam promover ações individuais em face do autor dessas aleivosias, ele evidentemente estaria impedido de participar do julgamento desta mesma hipótese. Então, isso terá que ser muito bem avaliado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, sob o ponto de vista de verificar se não estaria se procurando uma forma de gerar algum tipo de impedimento ou de suspeição de algum ministro para o julgamento de hipóteses anexas ou conexas a estas situações que estão relatadas na sessão naquela reunião do Conselho de Ministros de Estado. A respeito desse inquérito que corre no STF sobre a suposta intervenção do Bolsonaro na Polícia Federal, após todas as provas serem colhidas, o ministro Celso de Mello as enviará para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que dará ou não sequência ao processo. Ou seja, o ministro do Supremo não tem muita influência nesse episódio. Ficaria tudo nas mãos de Augusto Aras, não é isso? Exatamente, Anderson. O Ministério Público, no caso, o Procurador-Geral da República, é quem tem a incumbência constitucional e processual penal para fazer a chamada opinio delicti, ou seja, verificar se os fatos investigados e apurados, enfim, narrados, têm alguma
realização de conduta criminosa, que acarretam alguma hipótese de incidência de algum castigo penal. O judiciário brasileiro não pode participar diretamente da acusação. Essa é uma questão que há muito tempo se discute, né, no Brasil, e hoje, claramente, você tem isso definido na legislação processual penal, de que aquele juiz que participa de alguma medida cautelar durante a investigação não pode, ao mesmo tempo, ou subsequentemente, passar a atos de julgamento, né, para evitar exatamente que já tenha uma preferência, né, por alguma das provas, por algo que já tenha sido determinado por ele mesmo a investigar. Até porque nós temos a questão do abuso de autoridade e, eventualmente, uma medida determinada e que possa caracterizar um abuso por parte da autoridade judiciária que determinou aquela medida, se essa depois verificar que aquela medida não é útil ou não foi necessária para o processo, caberá a outro juiz, portanto, proferir uma decisão sobre o caso, e não ao mesmo juiz que estaria, de algum modo, já desejoso de fazer comprovar a sua tese que levou a definir uma medida como necessária durante os atos de investigação criminal. A grande questão que se coloca, Delorto, diz respeito à isenção do Augusto Aras para dar prosseguimento a esse processo. Me parece que as provas colhidas até aqui são claras da tentativa de interferência do presidente em um órgão de Estado com a Polícia Federal. Mas o procurador da República tem fortes ligações ao ex-capitão do Exército. Ele foi escolhido para o cargo pelo presidente fora da lista tríplice do Ministério Público e não cansa de deixar claro seu alinhamento ao ideário bolsonarista. Não bastasse tudo isso, o Bolsonaro fez uma visita de cortesia, entre aspas, essa semana ao PGR, o que deixa em uma saia justa ainda maior. O Aras tem independência suficiente para opinar sobre esse processo, Delorto? O Procurador-Geral da República, como qualquer chefe de instituição, ele segue os ritos internos dessa mesma instituição, né? E há os mecanismos de controle que fazem com que no sistema republicano, que nós tanto prezamos e defendemos, com uma visão constitucional, democrática, que essas instituições possuam mecanismos de controle de suas chefias para que, eventualmente, não seja a vontade do soberano, não é a vontade do eu quero, eu posso, eu faço. Ou seja, há uma vontade coletiva que é muito maior e deve ser fortalecida no caso concreto. Trata-se de um procurador da República com larga experiência, um homem que tem uma tradição dentro do Ministério Público Federal. Eu não acredito que ele colocaria por terra a sua biografia simplesmente para atender a uma ou outra questão que pudesse ser classificada como algo ilícito ou que violaria preceitos fundamentais da República Brasileira. Então, eu confio muito, já disse, tive a oportunidade de dizer isso, no Ministério Público como instituição, e certamente essa instituição possui os seus mecanismos internos de controle, e por mais tentador que possa parecer ao Procurador-Geral desvirtuar-se desse caminho desejado pelo Ministério Público como instituição, eu acredito que ele teria grandes dificuldades em fazê-lo, dificuldades pessoais e certamente institucionais. Então, eu creio que nós caminharemos para soluções adequadas a esse quadro que estamos vivendo. Um outro fato que corrobora essa intervenção do Bolsonaro na Polícia Federal foi a troca em centenas de cargos em superintendências da PF Brasil afora, promovida pelo novo diretor-geral Rolando Souza. O aparelhamento do órgão por aquele serviço de informação particular do presidente parece que foi concluído, não é, Delorto? Anderson, essa questão me parece uma das mais importantes. Eu chamo muita atenção para isso, que é a questão da autonomia da polícia investigativa, né? Não é da polícia de segurança. O aparelho de segurança do Estado é uma coisa. Agora, a polícia chamada judiciária, a polícia
responsável pela investigação, inclusive dividiria em dois momentos: a polícia técnico-científica, que também deve ser independente, da polícia judiciária responsável pelos atos de investigação. Uma fornece elementos, a polícia técnica fornece elementos para conduzir, para guiar o delegado de polícia, para o investigador, numa determinada linha. Não é o investigador que escolhe a prova, é a prova que leva o investigador a seguir determinado caminho na investigação. Por isso que eu acho que essas esferas devem também manter a devida independência, né, para evitar, por exemplo, que o investigador, por convicções até pessoais, ache e uma coisa ou outra tenha a opção pessoal de que o crime ocorreu por aquele ou outro motivo e abandone determinadas provas. Então, a polícia técnica independente é muito importante. Obviamente, mais importante ainda é a polícia judiciária ser independente. Não quer dizer que ela não vai estar sob né, a orientação do Ministério Público. O Ministério Público vai indicar caminhos, mas caberá ao delegado também optar pelos caminhos da investigação que ele tenha colhido através da polícia técnica ou de outros indícios ou de outros fatos para chegar a determinados resultados de investigação que ele vai, então, relatar ao Ministério Público. O Ministério Público, então, com independência também, irá tomar as devidas providências para submeter ao juiz, ao Estado Judiciário, para que o Estado Poder Judiciário possa julgar o caso concreto. Portanto, é fundamental a independência de todas essas instituições, tanto do Ministério Público quanto da polícia e, principalmente, a separação da polícia técnica da polícia judiciária como um todo. É fundamental que isso seja respeitado, exatamente para que a gente tenha a realização de um poder que não é pessoal. O poder é, de fato, da lei, da Constituição, é o poder derivado da vontade soberana do povo brasileiro. Então, isso está onde? Está na Constituição. Temos que respeitar a Constituição e garantir a independência dos poderes. Essa independência, quando se fala independência com harmonia, é, obviamente, respeitando as atribuições de cada um dos órgãos e, portanto, dando à polícia, dando ao Ministério Público a oportunidade de seguirem com as suas investigações livremente. Uma outra situação que se abriu nos últimos dias, Delorto, foi aquela acusação do empresário Paulo Marinho de que o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, teria recebido informações de um policial federal a respeito daquela operação que evidenciou o escândalo das rachadinhas nos gabinetes da Alerj, que envolve o Fabrício Queiroz. A operação teria sido postergada pela PF para não prejudicar o desempenho nas urnas do Bolsonaro. Eu já conversei essa semana a respeito disso com outros analistas e me parece que no âmbito eleitoral não haveria mais tempo hábil para esse fato ser contestado, não é? Anderson, parece que essa matéria não foi sequer trazida a tempo, não é, de se tratar no âmbito eleitoral, ou seja, os prazos já estão ultrapassados com relação aos aspectos eleitorais disso, a não ser que surja alguma novidade que venha a levar por parte da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, a adoção de alguma nova medida. Mas, a princípio, essas situações já estão, do ponto de vista eleitoral, já estariam consolidadas, não é? Agora, o que é interessante é que esses assuntos realmente só vêm à baila passado o período, né? Ou seja, após os prazos, ou seja, as pessoas estavam juntas num determinado caminho e, de repente, começam a cada qual seguir um determinado itinerário, né? E acabam conflitando os interesses e aí começam a falar de coisas do passado. Então, realmente, é algo complicado no sistema brasileiro que a gente tenha uma total falta de compreensão da atividade político-partidária, uma total falta de clareza nos programas dos partidos e que os partidos políticos tenham sido transformados, na verdade, numa espécie de agremiações de interesses momentâneos, né? Isso não é democrático, isso viola o interesse da sociedade, porque os partidos devem ter
muito claramente colocados os seus programas, aquilo que defendem, e as pessoas devem ser fiéis a essas ideias que estão lá nos ideários, né, dos partidos políticos. Não pode ser mera ficção ou uma obra que não tenha qualquer valor do ponto de vista prático. Então, é muito importante para a democracia o fortalecimento dos partidos políticos como verdadeiras agremiações que congreguem pessoas que comungam de um mesmo ideal e que estejam fidelizadas a esse ideal e que se mantenham vinculadas, né, independentemente das pequenas divergências ou até grandes divergências que possam ter as pessoas internamente, mas o partido teria essa força. Mas no Brasil, infelizmente, os partidos estão muito fragmentados e com essa dificuldade de ter uma coesão interna, não é verdade, Anderson? Por outro lado, Delorto, o ministro Luiz Roberto Barroso, que assumiu essa semana o Tribunal Superior Eleitoral, disse que vai colocar em pauta, entre 2 ou 3 semanas, 2 pedidos de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão impetradas por Marina Silva e Guilherme Boulos, ex-candidatos à presidência pela Rede e pelo PSOL, respectivamente. Eles sustentam que o grupo virtual Mulheres Unidas contra Bolsonaro, no Facebook, teria sido alvo de ataques cibernéticos que alteraram o conteúdo da página, com a modificação de seu nome para Mulheres com Bolsonaro #17. Eles ressaltam que Bolsonaro, então candidato à presidência, teria publicado em seu perfil oficial no Twitter a mensagem, abre aspas, "Obrigado pela consideração, mulheres de todo o Brasil", fecha aspas. A manifestação sinalizaria provável participação ou, no mínimo, ciência por parte de Bolsonaro. A minha pergunta é a seguinte: ainda que não faça parte do processo, essas denúncias do Paulo Marinho podem ter algum peso, ao menos no inconsciente dos juízes, na hora de julgarem esses 2 pedidos de cassação dos registros de candidatura? Muito boa essa questão, Anderson, porque realmente o julgador, seja ele ministro, juiz, embargador, ele obviamente sofre a influência, não é, daquilo que se apura de fatos noticiados, coisas vividas, ou seja, o juiz não é uma pessoa alheia à realidade ou que vai julgar totalmente fora de um contexto histórico em que ele está situado. Evidentemente que tudo passa por várias instâncias, por vários momentos de reflexão, de ponderação de valores, de ponderação de fatos, de análise desses fatos. Então, não é uma questão muito simples, é uma questão complexa. O julgamento é sempre um ato complexo. E o ministro Barroso foi muito feliz no seu discurso de posse no Tribunal Superior Eleitoral, saudado também por um belíssimo discurso do ministro Luiz Felipe Salomão, onde ambos mostram a qualidade da Corte Eleitoral Suprema que temos hoje no Brasil. Ou seja, temos ministros muito preocupados com fazer cumprir a Constituição, fazer com que haja sempre eleições limpas, com a maior transparência, a preocupação com as fake news, a preocupação com a educação da sociedade brasileira, com a própria formação do povo brasileiro. Então, eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral não poderia estar em melhores mãos nesse momento para avaliar com bastante clareza os fatos que se colocaram e certamente o farão e certamente nós teremos o fortalecimento, eu diria, das instâncias eleitorais no sistema judicial brasileiro, que é muito importante para garantir sempre eleições limpas, eleições tranquilas, onde a vontade soberana do povo seja bem apreciada e bem avaliada, não é? Para que a gente tenha o progresso do nosso Brasil, né? É lamentável, às vezes, que a gente tenha que levar todas essas questões, que seriam questões para se resolver exclusivamente na esfera política, que tenham que ser submetidas a um controle jurisdicional. Mas é isso que faz, é isso que demonstra a Constituição e é isso que faz a democracia funcionar e crescer, né? Acredito muito na força democrática desses embates e da produção, da boa produção a futuro de resultados que possam levar o Brasil sempre
para uma harmonia, como disse o ministro Barroso, que já vão aí 30 anos de estabilidade democrática. E essa operação da Polícia Federal contra um suposto esquema criminoso de fake news, Delorto? Houve uma série de mandados de busca contra aliados do presidente Jair Bolsonaro, como o empresário Luciano Hang e o ex-deputado federal Roberto Jefferson. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a quebra de sigilos fiscal e bancário de suspeitos de financiarem grupos de disseminação de notícias falsas e ataques a instituições nas redes sociais. As deputadas Carla Zambelli e Bia Kicis, entre outros, foram intimados a prestarem depoimento neste inquérito. Só que há também uma série de polêmicas citadas por juristas em torno dessa investigação, já que ela foi aberta pelo STF, que também autorizou a busca de provas e deve julgar o processo mais à frente. O próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu a suspensão da tramitação do inquérito, pois ele não teve a participação ou a anuência prévia do Ministério Público. Como você analisa esse caso, Delorto? Anderson, essa é mais uma daquelas situações em que a independência da polícia, a independência do Ministério Público, na forma preconizada pelo povo brasileiro na sua Constituição, que vão revelar a maturidade da República Brasileira, da sua democracia. Todas as pessoas podem ser investigadas se, eventualmente, sobre elas pairar alguma dúvida sobre o comportamento. Também podem ser levadas a um processo perante a Justiça, porque há uma acusação que tenha algum fundamento, que tenha de fato, e por isso, depois da polícia, vem o Ministério Público. E, em seguida, um justo julgamento, um julgamento de acordo com as provas produzidas, que é exatamente o papel do Estado juiz. Então, ninguém está imune à incidência da lei penal, ninguém está imune a uma investigação e esperamos que a democracia brasileira tenha condições de bem avaliar isso. A decisão do Procurador-Geral, como já disse anteriormente, não é uma decisão pessoal, é uma decisão institucional de acordo com aquilo que estabelece, inclusive, as regras internas da própria instituição. Então, vamos aguardar para ver o desenrolar desses fatos, não é, Anderson? Algo que tem nos preocupado muito, Delorto, são esses discursos autoritários que vêm do Palácio do Planalto, especialmente do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. Ele, por diversas vezes, atacou as instituições, inflando os bolsonaristas, e seu principal alvo é o Supremo Tribunal Federal. Até mesmo os oficiais da reserva divulgaram nota em apoio a essa postura ameaçadora do ministro. Você não acha, Delorto, que falta uma atitude mais enérgica da Suprema Corte para barrar, de uma vez por todas, esse tipo de discurso? Não há um risco claro para a democracia neste episódio? Anderson, não me parece que essa seja uma função da Suprema Corte, né? Como você mesmo está referindo, é uma Suprema Corte, é uma Corte Constitucional, é uma corte para julgamento de questões judicializadas de maior vulto e após o devido processo legal. Então, na verdade, um processo de contenção das próprias instâncias do Executivo e acredito que os conselhos internos do Executivo devam ser chamados a tomar as providências, há um conselho de ética, um conselho, enfim, uma série de hipóteses de controle interno que precisam ser acionadas para que as pessoas não se sintam tão à vontade para bravatas ou falações como se tivessem em qualquer lugar, onde uma reunião de ministros da República possa ser equiparada a uma situação de natureza vulgar, com palavras de baixo calão, coisas dessa natureza. Então, independentemente disso, eu acho que os processos de contenção interna dentro do próprio Poder Executivo é que precisam, de certo modo, ser acionados e funcionar. E se houver crime, se houver, de fato, imputação de fatos pela Procuradoria da República e diante do devido processo legal, havendo foro privilegiado perante o Supremo Tribunal Federal, aí sim o tribunal deveria, então, atuar sentenciando no caso concreto. É o que me parece, Anderson. Para encerrar, Delorto, tivemos aquela operação placebo da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro, que teve como alvo o governador Wilson Witzel.
O político alegou que as buscas e as apreensões realizadas em seus endereços se deram por uma suposta perseguição política do presidente, graças à sua influência na PF. Esse tipo de tese pode ser colocada de fato, Delorto? Anderson, em tese, aquilo que alega o governador pode, evidentemente, ser utilizado na sua defesa. Me parece que a gente volta ao mesmo ponto, ou seja, que deve ser respeitada a independência do Ministério Público e da Polícia para fazer as devidas investigações, e a defesa, ao invés de ser uma defesa também acusando a polícia de ter agido com interesses políticos, tem que ser demonstrada a lisura do processo de compra de equipamentos, compra de contratação de entidades, etc. E essa prova é uma prova técnica. Então, acho que incumbe a quem está sendo acusado. Me parece que o governador estaria apenas ainda numa fase de busca e apreensão de documentos que podem levar à existência, diante dessa supervisão da investigação por conta do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, ainda não há uma fase de acusação formal contra ele, mas acho que no momento que isso vier, ou se isso vier a ocorrer, a defesa tem que ser uma defesa técnica, né? Demonstrando a lisura dos processos de compra de equipamentos e de contratação de entidades que tenha ocorrido. Então, simplesmente alegar que há uma perseguição política, etc., não é suficiente. Nós já temos vários exemplos na história, não só do Brasil, mas da humanidade, de que isso não é o que excluiria a responsabilidade penal de alguém por conta de um eventual crime. Né? Então, se há crime e se alguém o praticou, que se apure e que se dê a garantia da defesa, da ampla defesa, do contraditório, para ao final chegarmos, então, a um resultado que seja exatamente uma expressão da justiça. Cláudio Delorto, novamente, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um bom dia de trabalho e deixo o meu abraço. Anderson, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você e com os ouvintes do Faixa Livre, lembrando a todos para que todos mantenham a posição de isolamento para evitar a transmissão ou contaminação com o novo coronavírus e que a gente supere rapidamente essa fase e possamos retomar todas as atividades com segurança. Um bom dia a todos. Conversamos aqui com o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio Delorto. E vamos encerrando a edição do Faixa Livre de hoje, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem ligados conosco aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do programa. Um abraço a vocês e até amanhã.